de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. E vamos ler o versículo de número 25. Glória a Deus. Ou seja, versículo de número 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 9 e o versículo do número 25, somente para nós ganharmos tempo. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Meus irmãos, o evangelho a qual Marcos escreveu, ele é um dos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. O termo, pela expressão sinótico, quer dizer parecido, comparado ou igual, devido à semelhança dos 3 evangelhos. O evangelho de Marcos, ele é o mais curto, ele é o mais breve, ele leva apenas 16 capítulos, embora ele está na nossa Bíblia, na nossa versão bíblica, nas páginas logo após o evangelho de Mateus. Mas esse evangelista, o nome de Marcos, ele é o mais antigo de todos os outros evangelistas. Ele é o primeiro a narrar ou a escrever tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus realizou. O evangelista Marcos, ele não foi apóstolo e nem foi discípulo de Jesus, por causa da sua pouca idade, mas ele acompanhou à distância o ministério de Jesus. Este moço, ele teve algumas experiências muito fortes, porque ele, quando ainda era jovem, quando Paulo, juntamente com Barnabé, é separado pela igreja que estava em Antioquia para fazer missões, Barnabé toma este jovem, por nome de João Marcos, e o leva para a sua viagem missionária. Mas este moço, por algum motivo, ele, quando estava ainda na Panfilha, ele abandona a obra missionária e retorna para Jerusalém. Com isso, ele é rejeitado pelo apóstolo Paulo, porém é abraçado por Barnabé e é discipulado pelo apóstolo Pedro, ao ponto de Pedro chamar ele de o seu filho na fé. Este moço, depois de um período, depois de um tempo, ele adquire maturidade espiritual e resolve agora falar de Jesus, ou narrar tudo o que Jesus fez. E quando você lê o evangelho de Marcos, você vai ver o evangelista entrando direto ao assunto da obra ou do que Jesus realizou. João Marcos, ele não é como Mateus, que fala da genealogia de Jesus. Ele já fala da natureza de Cristo, ele já mostra Cristo como o poderoso, ele já apresenta Cristo como alguém que veio para mudar a história da humanidade. E Marcos é o evangelista que mais fala acerca de batalhas espirituais. De todos os evangelhos que estão na Bíblia, o evangelista Marcos é o que mais dá detalhes acerca de
batalhas no mundo espiritual. Marcos, quando ele narra o capítulo 5, ele dá riquezas de detalhes acerca daquele jovem por nome Gadareno, ou jovem que era possesso de demônios, que residia na cidade de Gadara. E o capítulo de número 9 e os versos de número 14 a seguir, uma vez mais, Marcos ele vem falar de uma batalha travada no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus desce do monte, chamado Monte da Transfiguração, Jesus é cercado por uma grande multidão. A Bíblia diz que Jesus, ele desce, a multidão que está ao pé do monte, vai em direção a Jesus, sauda Jesus, e entre ou no meio da multidão sai um homem. E a Bíblia diz que este homem sai do meio da multidão, porque Jesus questiona os fariseus, porque Jesus questiona a liderança religiosa que discutia com os discípulos. Jesus olha para eles e pergunta: o que é que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, por que é que vocês estão importunando os meus discípulos? E a Bíblia diz que esse homem ele sai do meio da multidão dizendo a causa da discussão. O pai, ele chega diante de Jesus e diz: mestre, eu trouxe o meu filho. Primeiro, o pai, ao se aproximar de Jesus, vai logo se reverenciando, dizendo: o Senhor é mestre. Ele diz: mestre, eu trouxe para ti o meu filho. Glória a Deus, aleluia. Vai logo dizer: o meu filho tem um espírito maligno. O pai, quando se apresenta diante de Jesus, ele entende que o problema do filho é de ordem espiritual. O pai já havia detectado o problema do filho. O pai diz: o meu filho tem um espírito de surdez. O meu filho, ele é mudo. E a causa dele ser mudo e ser surdo não é uma coisa natural, e sim é de ordem espiritual. E o pai diz: eu trouxe o meu filho para o Senhor. Como o Senhor não estava aqui, o Senhor havia se retirado em oração, eu vi aqui os seus discípulos. Os discípulos é diferente da multidão. A multidão segue Jesus só até a multiplicação. E os discípulos vão até a cruz com Jesus. A multidão só quer milagre, mas os discípulos querem orar com Jesus. A multidão só quer cura, mas os discípulos se assentam para aprender com Jesus. Há diferença entre discípulo e multidão. E os discípulos, a palavra discípulo aqui no original quer dizer a forma do mestre, ou a forma do mestre. Discípulo, ele tem que ter as marcas da poeira das pisadas do seu mestre. Aleluia. O discípulo, ele precisa sentar para ouvir o seu mestre, para depois se levantar para ensinar alguém. Quem não senta para ouvir o mestre não pode se levantar para ensinar ninguém. Então o pai entende que os discípulos é alguém que tem o que Jesus tem. Quando alguém olha para nós se denominando discípulos de Jesus, eles esperam que em nós tenha no mínimo poder de Deus. Quando alguém olha para nós, se nós se denominando discípulos de Jesus, eles esperam que nós tenhamos no mínimo a unção do Espírito de Deus. Aleluia! Mas aí está uma perseguição do Pai. Porque o Pai diz assim no verso
mas eles não puderam expulsar. Jesus ouve o pai, que já estava com o coração aflito, que já estava angustiado, ouviu falar de Jesus. Olha, tem um homem que é de Nazaré, que aonde ele chega, os demônios se estremecem. Tem um homem que é de Nazaré, que aonde ele chega, as portas se abrem, ele é tremendo. Aonde ele está? Lá ao pé do monte. Vai lá, que ele pode libertar o teu filho. O pai vai, cheio de esperança. Quando ele chega, Jesus não está, estão os discípulos. O pai olha e entende: peraí, discípulo, mestre, discípulo, mestre tem poder, discípulo tem poder. O pai chega e diz: vocês são os discípulos de Jesus, quem sabe o que está ali mais perto. Glória a Deus, aleluia. E o pai olha e diz: então ora pelo meu filho e expulsa o demônio. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe um deles colocou a mão, mas orou da forma errada e o espírito não saiu. E o pai se sente mais frustrado ainda. Mas quando Jesus chega, ele chega para resolver a situação de uma vez por todas. Glória a Deus, aleluia. Primeiro de tudo, Jesus não ia dar a glória dele aos discípulos jamais. Ainda não era o momento de os discípulos usar aquela autoridade que ele havia dado. Segundo, Jesus queria ensinar alguma coisa não só para os discípulos, mas também para a multidão. Jesus não queria somente curar o menino, mas também curar o pai. Esses dias eu fiquei a me perguntar uma situação que estava acontecendo, e eu procurei o meu pastor, e ele disse: você está passando por isso, por causa disso, disso e disso. Eu digo: Jesus, uma coisa que estava diante dos meus olhos, por que eu não pude ver? E o Espírito de Deus falou assim: o servo não é maior do que o teu Senhor. Então você tem um líder, você tem uma cobertura espiritual. Então não quer ter nariz e andar de nariz empurrado, porque você precisa ser instruído. Deus levantou alguém para te ensinar, para te conduzir. Quando o pai disse aquilo para Jesus, Jesus olhou para os discípulos e repreende os discípulos, não repreende a multidão. Jesus não chama de incrédula a multidão, Jesus chama os discípulos de incrédulo. E diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer aí? Meu Deus! Quando Jesus repreende os discípulos, Jesus olha para o pai com o coração angustiado, com o coração amargurado. Jesus entende: o pai fez a coisa certa, mas no lugar errado. O pai fez a coisa certa, mas com as pessoas erradas. Existem pessoas que eles estão tentando fazer a coisa certa, mas estão procurando nos lugares errados. Eu me lembro que lá na minha casa, lá na cidade de Umuarama, eu sou o irmão do meio. Eu tenho um irmão mais novo e um irmão mais velho. Nós perdemos o nosso pai no ano de 1989, quando eu ainda era uma criança. Tinha por cerca de 6 para 7 anos de idade. Eu cresci em um lar atribulado, eu cresci vendo a minha mãe alcoólatra, então era normal para nós ter uma vida completamente desregrada, e a vida foi nos trazendo algumas surpresas e algumas responsabilidades que era de nossa mãe foram transferidas para outro. Os meninos eram atribulados, irmãos. Pensa nos meninos atribulados naquela casa. A minha mãe nos levou na benzedeira, a benzedeira não deu jeito nos meninos. Quantas vezes a minha mãe levou lá na curandeira, também não dava jeito nos meninos. No tempo da escola, diretora, coordenadora, conselho tutelar, na década de
90, na época da FEBEM, no Ducandário, raspavam minha cabeça, me mandavam para Curitiba para ficar no Ducandário. Ducandário não deu jeito. Depois, maior de idade, quantas vezes indo para presídio, penitenciária, não deu jeito. Mas um dia, Jesus disse para o pai: me traz o menino para mim. É Jesus dizendo assim: traz, porque quem pode resolver sou eu. Traz para mim, quem pode libertar sou eu. Fazer a coisa certa, mas levando no lugar errado. Você precisa levar para Jesus. Você precisa entregar para Jesus. Pois Jesus cura, Jesus ele liberta, Jesus ele Jesus ele tem o poder de fazer o que o médico não faz, pois ele é o médico dos médicos. Glória a Deus, aleluia! Ele faz o que o homem não faz. Ele tem o que o homem não tem. Ele vê o que o homem não vê. Ele vai aonde o homem não vai. Então quer um conselho nesta noite: para de ficar dando murro em ponta de faca. Para de ficar dando cabeçada em lugares errados. Glória a Deus, aleluia! Porque ele pode mudar a história. Ele pode mudar essa situação. Jesus está dizendo: traz para mim, porque eu posso dar jeito nesta situação. Jesus, ele é o mais valente de todos. Jesus, ele é, e o valente, ele só é valente até chegar alguém mais valente do que ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você já viu o quanto você está cansado de remar nessa situação? Joga fora, irmão, estes remos. Deixa Jesus, que ele vai soprar no lugar certo. Você já viu o quanto que você está cansado tanto de correr atrás de coisas que não têm retorno? A Bíblia diz que o milagre seguirão aos que creem. O milagre vai correr atrás de você dizendo: eu quero ser abençoado. Aleluia. Jesus diz: me traz o menino. Meu Deus. Por quê? Porque só ele pode dar jeito. Só ele pode resolver. Jesus, ele é o único que tem a planta. Meu do Deus. homem. Eita Deus do céu. Ele é o único que tem o desenho do homem. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Ele é o único que vê o que uma máquina de raio-x não vê. Glória a Ele Deus, é o aleluia! único que vê, irmãos, aleluia, de todas as coisas. Eu vou falar um negócio aqui e é uma verdade. Tem gente que está igual aquela mulher que sofreu há 12 anos, gastando dinheiro, gastando tempo, correndo em médico A, correndo em médico B, e não adiantou. Sabe por quê? Porque coisas espirituais, só quem é espiritual consegue enxergar. Não é máquina de raio-x que vai encontrar o que você tem. E nesta noite Jesus está dizendo: eu sei onde está o nervo inflamado, eu sei onde está a veia obstruída, eu sei onde está o problema, eu sei onde está a causa. Glória a Deus, aleluia! Eu estou na cidade de Recursolândia, no estado do Tocantins. E a irmã Fátima disse: pastor Rogério, eu vou levar o meu neto por nome de Gabriel, lá no Índio Benzedor. São tantos quilômetros daqui, já está tudo certo, vamos pagar, e o Daniel vai ser liberto das drogas de minha irmã Fátima.
A senhora vai lá, vai andar, gastar dinheiro, vai perder tempo e vai trazer mais capiroto para dentro da tua casa. E ela diz, mas eu já levei ele em tudo quanto é lugar. Eu digo, não, falta um aonde? Aonde? Ela me perguntou, aonde falta? Ela é crente dentro da igreja. E ela perguntou para mim, aonde falta? Eu digo, aos pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coloca ele aos pés de Jesus, irmão Fátima, porque Jesus tem o poder de libertar este moço, porque Jesus tem o poder de restaurar este moço. Ela colocou o menino nos pés de Jesus. Quando foi esta semana, ela diz, o meu netinho nasceu, Gabriel está uma bênção, porque Jesus tem o poder de transformar, Jesus tem o poder de restaurar. E se o negócio foi difícil, ele quebra e faz de novo. Mas entrega para ele. Ele disse para o pai, traz o menino. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: quando eles estão trazendo o menino, a Bíblia diz que no verso de número 20, e trazendo o menino, quando ele o viu, ou seja, o espírito maligno viu, preste atenção nisso, irmãos, eu gosto de refletir nisso aqui. Quando o demônio que estava dentro do moço entendeu que aquele moço estava indo em direção de Jesus, a Bíblia diz que o espírito pega o menino, agita ele com violência, lança ele no chão. A Bíblia diz, vou repetir para você entender. Quando Jesus diz assim, ó, me traz ele, eles pegam o menino e vão levando em direção de Jesus. O demônio que estava dentro do moço diz, opa, eu preciso parar, porque se ele chega lá, eu não vou mais dominar esta vida. É por isso que quando você é convidado para vir à igreja, aparecem tantas batalhas. Quando você é convidado para ouvir a mensagem da palavra de Deus, aparecem tantas coisas. O diabo tenta te parar. É um dia tribulado, é um dia de batalha, é um dia de guerra. Parece que está tudo errado, até os cachorros ficam endemoniados, fica tudo capirotado, irmão, é aquela bagunça. O menino que não respondia passa a responder. A casa que estava tudo chato parece que passou um furacão. É o diabo dizendo, eu não vou deixar você chegar até Jesus. Eu vou te parar, mas querendo ele ou não querendo, você chegou aqui nesta noite. Querendo ele ou não querendo, você está aqui nesta noite. Você chegou aqui nesta noite. Com tempestade você chegou aqui nesta noite. E você não vai sair daqui de mão vazia. É uma batalha. Meu Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Jesus diz assim: passemos para outra margem. Quando Jesus fala isso, olha só para você entender o que é o mundo espiritual. Os demônios não conhecem o nosso pensamento, pois eles não são oniscientes. Mas o reino das trevas é um reino organizado, diz a Bíblia. Então, quando Jesus diz, passemos para a outra margem, do outro lado está um moço possesso de demônios. Aí quando Jesus diz, passemos para o outro lado, o demônio que estava do lado de cá diz, eu preciso ir do lado de lá avisar os outros. Porque se Jesus chegar aqui, nós vamos perder território. Aí a Bíblia diz que no meio do lago, Marcos capítulo 4, versos 38, surgiu um temporal de vento, ou uma tempestade de ventos. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados,
Pedro, que era pescador, conhecia aquele lago. Segundo o contexto geográfico, estava localizado a cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. Os ventos gelados que vinham do Mediterrâneo se encontravam com as ondas de ar quente que subia do lago. Era comum tempestade naquele lugar por causa do encontro de clima. Então Pedro sabia que as tempestades ali eram normais. Mas nesse dia Pedro falou: isso não está normal não. Esse vento está soprando mais forte. Você já sentiu o vento soprar mais forte? Ele está dizendo: esse negócio aqui está diferente. Parece que o barco está balançando mais do que o normal. É os demônios dizendo: eu vou virar o barco, eu vou deixar ele morrer afogado. Mas o demônio esqueceu que quem é o capitão não é o marinheiro do Pai, é Jesus de Nazaré. É ele que está no barco. Quem está no barco manda no vento, manda na terra, manda no ar. Ele manda em tudo. Aleluia! Ele tem o controle de tudo. Mas certo é que o espírito maligno quer parar de qualquer forma. Eu hoje senti uma batalha para chegar aqui. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu senti uma guerra, mais do que o normal. É normal a gente passar por alguns atritos, algumas dificuldades para atender a gente. Eu não prego desde a semana passada. Eu tenho pregado o Evangelho há quase 20 anos. Durante 10 anos da nossa vida nós pregamos de segunda a segunda. Eu sei o que eu estou falando, mas hoje eu senti uma batalha, hoje o negócio foi diferente. E eu logo entendi, eu digo: Jesus, o Senhor quer fazer alguma coisa lá, eu não sei o que é. E isso também não é problema, é meu. O Senhor não tem que me dar satisfação de nada, eu só sou seu instrumento. Então faz o que o Senhor tem que fazer nesta noite. Eu já estou sentindo o Espírito de Deus aqui neste lugar, fazendo coisas em vidas aqui. Eu não quero ser irresponsável, mas depois desta noite alguma coisa diferente vai acontecer na tua casa, alguma coisa diferente vai acontecer na tua vida, alguma coisa diferente vai acontecer no meio dos teus filhos, alguma coisa diferente vai acontecer onde você trabalha, alguma coisa diferente vai acontecer na tua rua, alguma coisa diferente vai acontecer nesta casa de oração, porque Jesus está dizendo: eu estou na casa, eu estou fazendo coisas, estou operando, estou trabalhando. Escuta isso aqui porque eu vou encerrar. Meu Deus! A Bíblia diz que quando o pai vai levando o menino, ou seja, vem os discípulos trazendo o menino cai possesso, o menino cai endemoniado. Meu Deus! Aí o texto vai nos dizer o seguinte: Glória a Deus! a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Jesus olhou para o pai e perguntou: quanto tempo isso acontece com ele? Meu Deus! A pergunta é comum, mas o momento não é um momento propício para perguntar alguma coisa. Apóstolo, se alguém ficar possesso na minha frente, a primeira coisa que eu vou fazer é querer colocar a mão ou de longe mesmo e expulsar. Mas Jesus, vendo o menino ali se estribuchando, perdão da expressão, não vai lá, ele vem aqui. Ele deixa o menino lá e vai até o pai. Aí eu entendi o porquê. E a Bíblia vai nos dizer o porquê. Jesus faz uma pergunta e o pai dá várias respostas. Jesus pergunta: quanto tempo isso acontece com ele? Aí a resposta está aqui, final do verso de número 21. Desde a infância. Ponto. O pai respondeu Jesus. Mas por conta própria, no verso de número 22, o pai continua dizendo: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
O pai está dizendo: este demônio tem tentado matar o meu filho. Aí aqui está o motivo pelo qual Jesus se vira para o pai e faz a pergunta. Jesus entende que quem precisava de cura não era só um moço possesso, porque a Bíblia diz que o pai olha para Jesus e disse: tem muito tempo que ele está assim. Tem hora que o Espírito lança ele no fogo, outra hora na água. Aí o pai olha para Jesus e diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, o correto, o pai era usar o verbo na primeira pessoa do singular e dizer: tende compaixão dele. Mas o pai usa o verbo pluralizado, dizendo: tem compaixão de nós. Jesus entendeu, sabe o quê? Que quem está com demônio é o menino, mas quem sofre é o pai. Quem tem espírito maligno é o menino, mas o pai também está sofrendo. É mais ou menos assim. O viciado na tua casa é o teu filho, mas quem sofre é você. O viciado na tua família é teu esposo, mas quem sofre é você. Aí Jesus entende que a cura não é só para ele, é para você também. Aí Jesus entende que o milagre não chega só para um, chega para todos. Quando Jesus chega para fazer alguma coisa, ele vem fazer pela metade, ele vem para libertar todo mundo. Quando ele chega para salvar, ele vem salvando a casa inteira. Ele liberta o pai, liberta a mãe, liberta o filho, liberta o avô. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. O pai está dizendo: Jesus, quando eu vejo meu filho possesso, eu sofro. O pai diz: esse demônio tem tentado nos constranger, porque onde quer que o apanhe, o pai está dizendo assim: esse espírito não escolhe lugar para envergonhar o meu filho. Em qualquer lugar ele me faz passar vergonha. Irmão, qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o teu filho causando desordem pública? Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o teu filho, o teu irmão, o teu parente algemado, sendo capa de jornal? Quem é que quer ver o teu filho na esquina usando droga? Quem que quer ver a tua filha se prostituindo? Não quer. Eu estou falando, não foi o que eu li em livro, foi o que eu vivi. Eu já fiz a minha família passar vergonha, eu já fiz a minha família ficar constrangida, eu já fiz a minha família ter vergonha de dizer que era minha família. Mas um dia que Jesus chegou, ele chegou não somente para tirar o vício, ele não chegou somente para tirar os demônios, mas chegou para arrancar as feridas da alma, as dores deixadas pelo tempo, as dores deixadas, as feridas causadas, as flechadas, as facadas. Ele chega para curar. E nesta noite é uma noite que Jesus preparou para curar vidas neste lugar. Jesus está dizendo: quero curar o teu lar, eu quero curar a tua família, eu quero curar o teu coração. Você crê que ele pode curar? Glória a Deus, aleluia! E eu encerro aqui dizendo que um texto bíblico diz que quando o pai verbalizou para Jesus, porque tem momentos em que Jesus está esperando nós falarmos para ele. Tem momentos que Jesus ele nos pede detalhes. Eu me lembro que quando eu cuidava de uma casa de recuperação, eu sou pregador de casa de recuperação, prego na igreja de Teimoso, irmãos. Durante 3 anos, diretor de casa de recuperação, eu me lembro que eu morava lá. E eu ia orar. E na minha oração eu dizia os detalhes para Jesus, como eu queria que o ministério acontecesse na minha vida.
Eu sou farto, irmão, do que Jesus me deu. Glória a Deus. Eu me lembro que na pré-escola, ou nos primeiros anos de escola, eu tive que ir para psicopedagoga com dificuldade de aprendizagem. Quando eu vou ao supermercado comprar alguma coisa, eu pergunto 10 vezes o que é que eu tenho que comprar, né? E no meio do caminho eu vou falando, eu tenho que comprar farinha. Se não tiver escrito, eu compro abóbora. A mente ruim. Eu chego lá e pergunto para minha esposa o que eu vim comprar. Tem dia que eu estou entrando na rua de casa e minha esposa diz: não é essa rua, é a outra. É verdade, ela está aqui. Você já passou. Aí outro dia o irmão perguntou: como é que você guarda coisa tanto assim na tua mente? Eu digo: não guardo nada, irmão. É se cumprindo o que a Bíblia diz. Quando vos forem entregar, não se preocupeis com aquilo que vão falar, porque o Espírito Santo fala. Glória a Deus, Eu orava e pedia detalhes. Ora pedindo detalhes. Diga: Jesus, eu quero que o Senhor faça isso. Jesus, eu preciso que isso aconteça na minha vida. A Bíblia diz que o filho pedindo peixe para o pai, ele não vai dar uma serpente. O filho pedindo pão e o pai não vai dar uma pedra. E Jesus diz: vocês sendo maus, sabe da boa dádiva aos vossos filhos. Imagina o vosso pai que está no céu. É Jesus dizendo: o melhor dessa terra é para você. Abra o teu coração para ele nessa noite. Abra o teu coração para ele nessa noite. Jesus, a situação é esta. As causas das minhas lágrimas são estas. Ele conhece, mas ele quer te ouvir falar. Porque quando o pai falou, Glória a Deus. Jesus primeiro curou. Glória a Deus. É verdade. Por que é que Jesus primeiro curou o pai? Vamos te explicar. Glória a Deus. A Bíblia diz que vem a multidão ver o que está acontecendo. O menino ali se estribuchando, Jesus conversando com o pai, e o menino ali endemoniado, e Jesus conversando com o pai. A multidão olha e fala: o que é aquilo ali? Aí a Bíblia diz que vem a multidão para ver. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para o espírito, não olha para o menino, e diz: espírito mudo e surdo, sai dele agora. A Bíblia diz que o demônio solta o menino como morto no chão, porque é isso que o diabo faz, meu irmão. Ele usa e abusa, depois larga a pessoa meio morto quando não mata. Porque ele mata. Tem gente que fala assim: o diabo não tem poder de tocar na minha vida. Vai, já. Meu Deus. Tem gente que fala assim: o diabo está debaixo dos meus pés, e o diabo está bem nas costas dele. Não brinca. O próprio arcanjo Miguel, no livro de Judas, ele diz assim: o Senhor te repreenda. Ousou lançar palavra de maldição. O mundo espiritual é coisa séria, porém maior é o que está conosco. Porém a Bíblia diz que Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus está aqui para te libertar nesta noite. O Espírito de Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que estão com o coração amargurado. A mágoa tem feito você sofrer. A mágoa tem feito você adoecer. Você sorri, mas é só uma casca, é só uma capa. Por dentro você carrega ódio, por dentro você carrega lembranças. E Jesus está aqui nesta noite dizendo: eu vou te libertar dos traumas. Os traumas de pai, os traumas de mãe, os traumas do esposo, daquele homem carrasco. Eu vou te libertar destes traumas. Eu vou trazer vida nova para você. Eu vou te trazer uma vida plena. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, porque me serve, irmãos. A gente estava na cidade de Moarama hoje. Eu parei para tomar um café em um lugar, e chegou uma mulher que disse que era um movimento feminista, e começou a falar que homem é isso, homem é aquilo, homem é isso, homem é aquilo. Começou a falar. E eu falei: tomara que ela não mexa comigo. E de repente ela olhou para mim e disse: não é, moço? Eu digo: mexeu, vai se arrepender. Eu digo: não é não, o problema é que a senhora está frustrada. O problema é que a senhora está ferida. Aí a senhora acha que todo
O mundo é igual a senhora, tem nome bom, tem casamento perfeito sim, tem pessoas que levam a vida plena diante de Deus. Eu digo para ela, libera perdão, meu irmão. Os olhinhos dela começou a encher de lágrimas. Ela diz, esses homens é tudo igual. Eu digo, nem todos, tem deles que é crente, tem deles que é diferente. Ela teve uma vida frustrada, ela acha que todo mundo é frustrado igual ele. Ele pensa que nada vai dar certo. O problema não está nas pessoas, o problema está em você. Meu Deus! Aleluia! O problema está em Meu Deus! você. Aleluia, Eu me Deus. lembro, irmão, que eu fugi da cidade de Marão. Meu Deus! Eu vim para a cidade de Maringá. Fui para a cidade de Maringá. A polícia entrou na minha casa, deu tanto tiro, eu saí, fugi. Saí sem documento, sem lenço, saí, fui embora. Fui para Maringá e eu fiquei com medo de fazer novos documentos. Eu comecei a andar pela rua, comecei a andar e eu comecei a ficar preocupado, com medo, porque o diabo colocou na minha mente e diz assim: a polícia tentou te matar, matou todos os seus parceiros e você vai morrer. Comecei a ficar barbudo. Hoje barba é moda, é bonito. Mas naqueles dias era coisa terrível, era feio, barbudo, cabelo todo sujo, usuário de crack. Eu não aguentava olhar para a cara de um policial. Eu tinha ódio, eu tinha raiva. E na casa de recuperação, o pastor Renato saí com um japonês na cabeça bem grande, irmão, e do zóio pequeno, mas inteligente, homem cheio de Deus. Começou a falar: você precisa liberar perdão. O problema não está na polícia, era em você que não prestava. O problema não está nele, era você que não prestava. E não comecei a entender que é verdade. Eu me lembro de um dia que eu fui pregar na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Uma das primeiras agendas lá foi eu e minha esposa. Eu estou dentro do carro com o pastor e contando a minha história, o pastor me ouvindo, a lágrima descendo. Preguei na igreja, o pastor chorava e ele sapateava no poder da unção. E eu perguntei: pastor, o que é que o senhor faz da vida? Eu sou coronel da polícia. Eu digo: Jesus, o Senhor é tremendo. O meu melhor amigo hoje, irmão, é um policial na cidade de Palmas. Jesus faz isso, mas foi porque Jesus trabalhou na minha vida. Você precisa deixar Ele trabalhar na tua vida. Você já viu pessoas olhar para crente e dizer: nem crente presta, porque um dia ele se frustrou com crente. Pastor não presta, porque um dia ele se frustrou com o pastor. E vão parar com essa ignorância e dizer que ele veio para a igreja só porque para olhar para o homem e não para Jesus. Irmão, tem gente que vai pagar preço com Jesus sim, porque ele matou muita gente. E fica jogando a responsabilidade de sair da igreja porque não estava convertido. Claro, ser pior do que ele. Botou para correr. E como é que a pessoa vai se converter? O processo da conversão não é da noite para o dia, meu irmão. Leva tempo. Leva tempo. E Jesus quer curar pessoas nesta noite. Glória a Deus! Sabe por que Jesus primeiro curou o Pai? Porque a Bíblia diz que Jesus desceu até o chão. O versículo que nós lemos diz assim: e Jesus pegou-o pela mão, o levantou e entregou para o Pai. Sabe por que a Bíblia está dizendo? Quem vai levantar aquele que está caído na tua casa não é você, é Jesus. Quem vai levantar aquele que caiu, que está lá fora, não é você, é Jesus. E Jesus nesta noite está dizendo para alguém aqui: eu estou vendo você no chão, eu quero te levantar. Glória a Deus! Eu quero rapidamente pedir para você que está distante do Evangelho, você que está ferido, não faça de que não é com você, não. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu não estou falando para você se reconciliar, não. Eu estou querendo orar por você nesta noite. Aleluia. É engraçado que a gente faz apelo, porque tem gente que fica lá assim como um super crente, aí acaba o culto, que a gente vai orar. Não vou orar, a hora é agora. Tem coisa que a gente precisa declarar dizendo: é Jesus, sou eu mesmo. Eu estou aqui para reconhecer a tua grandeza. Eu estou aqui para reconhecer o teu poder. Aleluia. Aonde está você que precisa de uma cura nesta noite? Por gentileza, venha.